Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus expulsa o demônio de um doente que era mudo e, além disso, olha para a multidão como ovelhas sem pastor e nos ensina a rezar para que o Senhor da Messe envie operários. Vamos, para refletir sobre esse Evangelho, partir daquela realidade, da comparação que está lá de que a multidão é como ovelhas sem pastor. O que isto quer dizer? Veja, a realidade de um rebanho sem pastor é algo que nós já ouvimos tantas vezes, mas a gente não para refletir. Qual é a verdadeira necessidade que um rebanho tem de um pastor? É o fato de que o rebanho não sabe se proteger, não sabe se defender. Um rebanho sem pastor é um rebanho que é dizimado pelo lobo, que é dizimado pelos assaltantes, por aquelas pessoas que vêm para lhe fazer mal. E exatamente aqui está a grande dificuldade do rebanho sem pastor. Claro, existem outras dificuldades, que é a falta de alimento, que é o fato de que as próprias ovelhas podem se desencaminhar, né, por caminhos inseguros, mas a grande e maior dificuldade do rebanho são os lobos, ou seja, os perigos que vêm de fora. E aqui nós vemos a realidade do demônio, ou seja, nós, seres humanos, sem a intervenção do Cristo, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo, ou seja, os males que estão ao nosso redor fazem com que nós verdadeiramente tenhamos neste mundo a sombra da morte o tempo todo e da morte eterna, daquilo que nos leva para a perdição eterna. Nós precisamos de um Salvador. Muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho, como Jesus, nesse Evangelho, onde ele vai pregando de cidade em cidade. Mas nós não nos recordamos que antes de nós darmos ao povo uma boa notícia, ou seja, um Evangelho, é necessário dar uma má notícia, o fato de que nós estamos em perigo e precisamos de um Salvador. Ou seja, que nós somos como ovelhas sem pastor. Nós estamos à mercê dos lobos, dos perigos, dos leões que podem dizimar o rebanho. E então, aqui, diante deste perigo iminente, diante desta realidade que nos assola, nós nos voltamos para Deus como nosso Salvador. E Deus quer nos salvar, mas quer nos salvar também usando instrumentos. São os operários da messe. Ou seja, Jesus sobe aos céus, mas ele deixa nesse mundo os seus apóstolos. Os apóstolos que devem cuidar do rebanho do Senhor. Aqui nós vemos a realidade de que Deus precisa realmente ouvir as nossas preces de ovelhas necessitadas de pastor, porque um rebanho deixado sem pastores, ou que é pior, com maus pastores, ou seja, pastores que diante do lobo fogem, é um rebanho que está fadado à condenação. Então nós olhamos para a oração pelas vocações, a oração pela fidelidade dos santos ministros de Deus, como uma oração necessária para nós, para a nossa igreja, para a igreja de Cristo. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão, mas ao mesmo tempo, para que as portas do inferno não prevaleçam, é necessário que haja pastores, como São Pedro, que só sabem professar a fé e se entregar ao Cristo até a morte, mesmo a morte na cruz, como São Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Peçamos a Deus que Ele ouça a nossa prece e, como pequenas ovelhinhas necessitadas de pastores, rogamos ao Senhor da Messe que envie seus operários. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.